Fala pessoal, tudo bem com vocês? Comigo não está muito bem não, mas vamos lá. Qual a chance do Roger Guedes voltar? Eu vou te contar essa história. O negócio avançou com o Caio Alexandre, hein? Do Fortaleza, mesmo com a concorrência do Bahia, e o Luiz Henrique segue na pauta. Eu vou te trazer os detalhes nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Pessoal, tá difícil. Eu vou falar mais baixo, mais perto do microfone, e talvez o vídeo seja um pouco menor, para que a gente seja objetivo aqui. Porque eu não posso deixar de passar as informações do Corinthians para você. Então, você que já se inscreveu no canal, obrigado. Você que não se inscreveu ainda, por favor, só o que eu peço. Obrigado, tá? O nome do Roger Guedes entrou nos Trending Topics e está sendo, assim, muito badalado, como se ele pudesse voltar para o Corinthians. Informação do Alfinete corintiano, gente boa, que trabalha na TV Corinthians, no Alambrado Alvinegro, no podcast com o Cascão, um cara muito bem informado. Ele trouxe uma informação de que o staff do Roger Guedes estaria fazendo alguns movimentos, alguma procura, uma sondagem, para talvez voltar para o Corinthians. Quando a gente fala Roger Guedes no Corinthians, isso não está relacionado à tentativa do Corinthians em contratar Roger Guedes, que fique claro. É uma aproximação de um empresário que se dá muito bem, pelo menos se dava com a diretoria anterior, e provavelmente se dá bem, porque tem muitos negócios lá dentro, com a atual gestão. Estou falando de Paulo Pitombeira. O Paulo Pitombeira tem uma aproximação, ou estaria buscando uma aproximação, para deixar as coisas, digamos assim, encaminhadas, caso Roger Guedes volte ao Brasil. Caso Roger Guedes volte ao Brasil. Não tem nenhuma informação concreta de negociação, de proposta, de volta nesse momento do Roger Guedes ao Corinthians. O que pode haver é uma vontade. E isso me parece claro, que o Roger Guedes quer voltar para o Brasil em algum momento e quer voltar para o Corinthians. Ele sabe que parte da torcida ficou um pouco chateada, porque ele sai em meio a uma semifinal de Copa do Brasil, por exemplo, com o sonho de jogar no Catar, para ganhar 4, 5 vezes mais, 4, 5 milhões de reais por mês. A gente entende, mas o torcedor é muito passional, né? Mesmo assim, o Roger Guedes entregou demais com a camisa do Corinthians. Então é natural que a torcida se divida. Tem uma parte que fala, poxa vida, o cara nos deixou na mão aqui e tal, né? Mas, por outro lado, caramba, meteu o gol, sempre se doou em campo. Foi fominha muitas vezes, mas ele resolvia. E hoje, na carência e na necessidade de um atacante, até porque o Yuri Alberto não conseguiu corresponder quando ele ficou sozinho, é claro que o nome do Roger Guedes é interessante. Mas assim, gente, com os valores que ele ganha, qual a chance do Corinthians chegar perto disso? Só se ele realmente rescindir, ficar livre, não querer mais, se a situação não estiver legal. Mas a informação que eu tenho é completamente oposta. Ele está adaptado, ele está feliz, ele está realizado, está tudo dando certo. A questão é, ele pode estar olhando um futuro breve, metade do ano, ano que vem, quem sabe. E aí existem alguns movimentos, e isso é verdade. Do lado do Roger para o Corinthians, não do Corinthians para o lado do Roger. Porque aí eu conversei com pessoas de dentro do Corinthians que me disseram, nenhuma chance, zero. Então, assim, não estou aqui para iludir vocês, estou aqui para dizer a real. Se amanhã a coisa mudar, se amanhã a gente receber uma informação, opa, peraí, avaliamos, ele aceita ganhar o mesmo que ele ganhava antes, eu trago aqui para vocês. Hoje, a informação do Alfinete procede. Vem um movimento de lá, do Corinthians, zero. O Corinthians não vai repatriar o Roger Guedes nesse momento, tá bom? Mas tem outros movimentos acontecendo. A situação do Caio Alexandre. Eu fiz uma pergunta sobre esses dois jogadores, Caio Alexandre e Luiz Henrique. E para as duas coisas me disseram que avançou. O Caio Alexandre tem uma proposta superior. Ele não se apresentou ao Fortaleza.
Ele terminou o contrato e, mesmo com o Fortaleza adquirindo 50% dele, ele tem proposta do Bahia e do Corinthians. A do Corinthians é melhor. E o Bahia ofereceu 24 milhões de reais por ele, segundo o lance. Hein? Então, o Corinthians está forte para levar o Caio Alexandre, que foi um baita jogador no ano passado e tem só 24 anos. Ele é muito bom jogador. Ele resolve o meio-campo do Corinthians, tá? Porque você tem Ranieri, Fausto Vera, Maicon, ele é titularíssimo. Ele joga no lugar de qualquer um desses, tá? Ele é titular, ele é segundo, tá? Mas assim, você bota um primeiro ali e fixa o Caio Alexandre. Ele vai fazer o time andar. E o Corinthians tem consciência disso. Por isso está fazendo todos os movimentos para trazer Caio Alexandre. Avançou, tá? Está mais perto. Eu não sei dizer para você se está para fechar, se é 90%, se é 80%. Eu só tenho para dizer que, nesse momento, o Caio Alexandre está inclinado em aceitar a proposta do Corinthians. E é o que falta. Aí você define lá com Fortaleza a porcentagem e pronto. Ele vai ser jogador do Corinthians. Vamos ver, vamos esperar. E o Luiz Henrique, a questão é, o Luiz Henrique, o Betis, ele não quer emprestar, ele só quer vender. E por um valor absurdo, 18 milhões de euros. Mas o Corinthians segue confiante. O Corinthians fez uma proposta de empréstimo, mas um valor muito alto por esse empréstimo. 2 milhões de euros por um empréstimo remunerado de um ano e com opção de compra no final dessa temporada. Então, o Betis quer vender? Quer. Mas se o Betis entender que daqui a pouco pode ser interessante ele ficar um ano num valor interessante, que é 2 milhões de euros apenas por um empréstimo, pô, isso dá 10 milhões de reais, gente, só para ter o jogador aqui por uma temporada. Se o Betis entender isso e que ao final da temporada, aí sim o Corinthians vai ter que fazer uma proposta se quiser ficar com o jogador, é isso que o Corinthians está tentando, convencer o Betis a liberar por empréstimo. Por enquanto, os caras não querem, eles só querem vender. O Corinthians não vai comprar 18 milhões de euros, não vai comprar. Pode ser que faça uma proposta de 15 e os caras aceitem, mas ainda assim é muito dinheiro. Então o Corinthians vai tentar um empréstimo de um ano com opção de compra ao final dessa temporada, tá bem? O lateral Hugo foi apresentado finalmente, né? E tadinho, deu dó, né? Muito tímido, frases lacônicas, não respondia muito, estava envergonhado, chegou a dizer que não gosta de dar entrevistas. Foi perguntado, né, se incomodou a demora para o anunciar, se por ter sido contratado pela outra gestão, se isso constrangeu ele de alguma forma. E ele disse que não, que está preocupado em jogar pelo Corinthians, está muito feliz, que está preocupado em dar a resposta, ficou emocionado, arrepiado quando jogou contra o Corinthians, né, que a torcida do Corinthians é um absurdo e tudo mais. Cara, assim, dá para ver que ele está realizando um sonho, dá para ver que ele está, não digo deslumbrado no mau sentido, assim, né, do cara tremer, mas eu digo assim, cara, ele está realmente encantado com a estrutura, com o clube, com a torcida, com a grandeza. Eu tenho certeza que esse moleque vai se doar em campo como se fosse a vida dele, né? Na entrevista ele estava bem nervoso, deu para perceber. Falou que é um lateral mais equilibrado, porque o Palácios, por exemplo, disse que gosta de atacar, gosta de, né, jogar numa linha de 3, né, como ala, pá, vai para o fundo, cruza, não sei o quê, ataca. Mais driblador. O Hugo diz que, né, prefere uma linha de 4, que ele defende e ataca na mesma intensidade. Então, são opções diferentes aí que vai ter o Mano Menezes. Tem uma informação também do Matias Rojas, que o Corinthians se acertou com ele em relação aos 5 milhões de reais de atraso de direito de imagem que o clube devia para ele. De forma parcelada, evidentemente, e que há uma ideia da diretoria de que, com uma pré-temporada, com tudo acertado com ele, que ele possa render o que não rendeu. O Corinthians contratou o Rodrigo Garro, mas vai ser uma disputa interessante, porque a gente sabe que o Rojas é bom jogador. E, cara, ele pode muito bem reconquistar a torcida se ele se entregar um pouquinho mais. Então, quem sabe, né? O Corinthians não tem um reforço que nem sabia que está dentro do elenco. O que vocês acharam das notícias? Eu vou parar por aqui, porque tá difícil. Comenta aqui, inscreva-se no canal, por favor. Eu volto na próxima. Tchau.